queria atualizar um pouco sobre como estão as minhas leituras nesse fim de ano, né? Chegamos em novembro. Eu tenho uma meta de ler 40 livros esse ano, mas eu não acho que eu vou conseguir bater. Porém, eu estou em 30. Eu comecei 2 livros. O primeiro é The Bright Years, de Sarah Demoff. E é um livro que não tem tradução, então eu tô lendo ele em inglês. E o meu segundo livro é Império das Tempestades, que é o 6º livro na série Trono de Vidro. Então eu tenho esses 2 livros pra ler, só que o de Trono de Vidro são 700 páginas. 700 páginas. Então, eu acredito que eu vou demorar um pouco pra ler. Eu não acho que eu terminei esse mês, né? Mas esse daqui eu tô indo num ritmo bom. Eu já tô em 24% do livro. Já tá quebrando meu coração. Sinceramente, eu não aguento mais ler livro triste esse ano. Eu preciso ler uns livros mais, alegres, felizes, né? Então, depois desse, eu acho que eu vou escolher um livro mais felizinho, que eu sei que vai ter um final feliz. Esse daqui eu não estou positiva, né? Mas, enfim, por enquanto é isso. Pro vlog, eu e o Peu, a gente saiu pra correr hoje. Corremos 4 quilômetros num pace de vovó, mas corremos. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu estou para terminar meu livro The Bright Years e acompanhei as reações finais do livro.
Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estou trazendo aqui as minhas considerações finais sobre The Bright Years, que eu terminei hoje. E, sinceramente, acho que foi um dos livros mais lindos que eu li esse ano. Eu gostei muito dele. Eu acho que eu não cheguei a falar em nenhum momento sobre do que se trata a história. Então, eu acho importante falar aqui que tem alguns temas um pouco pesados, né? Primeiramente, fala muito sobre alcoolismo, sobre o vício e todas as implicações que ele traz, de todos os jeitos. Também fala sobre abandono, sobre violência doméstica e vários outros problemas. Todos meio que giram em torno do alcoolismo, né? Mas enfim. Também fala muito sobre luto, né? Sobre os estágios do luto, sobre, enfim, toda essa parte, né? É um livro muito profundo que traz vários alívios cômicos, assim, sabe? Não alívios cômicos, mas pra mim foi meio que engraçado ler sobre isso. Porque o livro se passa. A maior parte do livro se passa nos anos 2000, tipo, entre 2000 e 2002, 2003, até 2010. Assim, o livro vai até 2019, mas o livro é. A parte principal da história é aqui, né? É nesse meio. E o livro é muito interessante, porque ele trata sobre esses pontos de como sei lá, as sobrancelhas, a sobrancelha da moda, a sobrancelha fina, os cantores que estavam os cantores mais famosos da época, as músicas mais famosas. Eu achei que ele traz várias músicas super legais, e eu acho que isso ajuda muito a ler o livro quando você tem músicas citadas, porque depois eu sei que quando eu escutar a música, eu vou me lembrar do livro. Eu gosto muito disso. Aí, resumo da história, pra quem quiser saber se vai ficar interessado em ler ou não, mas a história é sobre uma mulher que tem uma filha e que tem um marido. A família principal da história é esse núcleo familiar de 3 pessoas, né? A Lillian, que é a esposa, Ryan, que é o marido, nossa, tá um super branco agora, e a Jet, que é a filha, né? São 3 pessoas na família. Aí tem a avó também, Elise, que também tem um protagonismo na história, e uma outra família, que são meio que amigos da Lillian. E da Jet, né? Que é a menina. Gente, que coisa mais linda. A dinâmica entre eles é a coisa mais linda do mundo. Eles são extremamente fofos uns com os outros. Tirando o pai, né? Que, como vocês já devem esperar, sofre com alcoolismo. E eu acho que uma das boas partes desse livro é tratar o alcoolismo como uma doença. Porque a gente sabe que o alcoolismo é desencadeado por certas coisas, mas que é uma doença, né? Que é um vício barra doença, seríssimo, gravíssimo. E, na minha opinião, é um dos mais perigosos, né? Porque é muito normalizado. E o alcoolismo é algo que pode tomar várias formas. Não é necessariamente o cara que vai lá e quebra tudo na casa, ou o cara que bate na esposa, ou enfim, tem diversas formas de expressar o alcoolismo, e eu acho que o livro retrata isso muito bem, de como ele, em todas as formas, é prejudicial para absolutamente todo mundo envolvido, né? E eu achei que esse foi o tópico que eu mais achei importante no livro. Eu sinto que se você sofreu com alguém alcoólatra na família, você vai se identificar em muitas partes. Se você é alcoólatra, você vai se identificar em muitas partes. E o livro trata sobre isso de uma forma muito sensível, né? De uma forma muito boa, na minha opinião. Pra você tanto empatizar com o alcoólatra, quanto você empatizar com as pessoas que sofrem com o alcoólatra. E, enfim. Acabou a bateria do meu fone. E eu vou ter que falar normal. Espero que a voz saia boa, né? Mas eu vou ler só uma parte que, enfim, falou um pouco comigo sobre 2 perspectivas
sobre a perspectiva do alcoólatra e sobre a perspectiva da pessoa que sofre com o alcoólatra, né? O livro é em inglês, tá? Ele não tem tradução, eu pesquisei, ele não tem tradução ainda, espero muito que eles traduzam o livro. Mas se você sabe ler inglês, eu recomendo bastante. Mas ele fala assim, na perspectiva do alcoólatra, né? De alguma forma, se tornou tarde demais. A mudança sutil de eu posso parar a hora que eu quiser pra não ter necessidade de parar. E essa eu acho que é uma das partes mais interessantes sobre aprender um pouco sobre isso. É porque eu acho que isso vale pra todo vício, mas se você fala assim, tipo, eu posso parar a hora que eu quiser. E chega uma hora que você não fala mais isso, você só fala, eu não preciso parar. Tipo assim, não tem por que eu parar. O problema tá nas duas, né? Nos 10 pensamentos, mas eu sinto que quando você chega no momento de que eu não preciso parar, é o momento que você simplesmente desiste, para de tentar. Desiste de perder o vício, né? Tipo, você acha que eu posso conviver com vício, né? E na perspectiva da pessoa que vive com o alcoólatra, ela fala assim, misericórdia não é um evento de uma vez na vida com um alcoólatra. Então não tipo assim, você precisa ter misericórdia com um alcoólatra incontáveis vezes, mesmo que pareça serem infinitas, porque você precisa focar nos momentos bons para aquela pessoa também conseguir focar nos momentos bons e ver mais beleza em estar sóbrio do que estar com álcool. E isso é muito legal também no livro, de eles trazerem essa perspectiva do alcoólatra achar que o álcool é tanto uma droga quanto um remédio. E, enfim, eu espero muito que esse livro tenha pegado a atenção de vocês, porque eu recomendo bastante. É um livro muito completo, apesar de ser um livro curto, tem 288 páginas. Eu achei ele bem pequeno, na verdade. Eu acho que se fosse um livro maior, tivesse mais riqueza de detalhes, mas eu achei que foi o suficiente. E, sinceramente, não vi necessidade de mais. Eu acho que é um pouco também da objetividade da escritura. Eu acho que ela é extremamente objetiva enfim, nas partes do livro. Você consegue observar os sentimentos dos personagens muito claramente em poucos capítulos. E é um livro muito incrível, assim. 10 de 10. Recomendo bastante. Foi um dos livros mais bonitos que eu li esse ano, com certeza. Fica aí a indicação pra quem quiser ler. É um livro meio... trata-se de temas mais pesados, mas eu sinto que eu já li livros mais pesados com temas piores. Então, enfim, é um livro que eu recomendo bastante. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô sem meu microfone porque eu esqueci de carregar ele, então vai ser com a minha voz mesmo. E eu tento usar o editor de vídeo pra fazer a minha voz ficar mais projetada. Mas eu tô até tentando falar um pouco mais alto, né? Vamos ignorar a bagunça e vamos falar aqui sobre as minhas próximas leituras. Eu estou lendo este tijolo aqui, chamado Império das Tempestades. Esse livro
sinceramente, eu não estou no mood. Apesar de ele estar me prendendo. Tipo assim, enquanto eu estou lendo o livro, ele me prende bastante, porque eu já tô acostumada com a história, né? Ele é o 6º livro da série, então eu meio que tô acostumada. Mas no momento, especificamente, depois de ter lido Bright Years, eu tô um pouco... Sei lá, eu acho que eu tô com vontade de ler livros mais emotivos, mais profundos. E apesar desse livro aqui, apesar de ser fantasia, ser um livro que traz um pouco sobre temas mais profundos, como política e, enfim, dilemas, etc. Ainda assim, eu não tô no mood pra ele, até porque ele é imenso. Ele, assim, no Kindle ele tem 800 páginas. Nessa edição aqui, que é a edição de luxo que eu tenho, ele tem 700, né? Porque, enfim, a edição normal dele é um pouco menor. Aí ele é mais grosso, mas esse aqui é maior. Enfim, aí eu tô lendo ele, eu tô lendo aos poucos, eu espero terminar esse ano ainda, né? Mas enfim, é um livro que eu estou lendo aos pouquinhos. E uma coisa, gente, dessa edição de luxo que eu acho interessante até falar aqui, as imagens que vem nele, dá um spoiler, porque ó, todo livro, deixa eu ver se eu acho isso daqui, todo livro vem com uma imagem, que eu nem vou mostrar pra não dar spoiler pra quem quiser ler, né? Mas, tipo assim, toda imagem vem com enfim, uma imagem aqui, normalmente de um casal, ou de alguma cena importante do livro. Mas, tipo assim, eu não quero saber. Isso aqui mesmo é um grande spoiler pra mim. Eu não tava esperando isso. Mentira, eu tava esperando sim, mas não interessa. Eu não queria saber, eu queria saber na hora que eu lesse, né? Mas enfim, esquece isso. Então eu vou pegar outro livro pra eu ler. Enquanto eu leio esse, né? Pra eu continuar lendo e tal. E não ficar só lendo 5 páginas desse por dia. Eu tô querendo começar a ler One Day, que é o livro que tem uma série na Netflix. Que é esse livro aqui. Pera. Esse livro aqui, One Day. Tem essa série da Netflix que eu amo a série, assim, não sei como explicar, mas ela me faz sentir sentimentos muito, muito fortes. E ele é um pouco na vibe de The Bright Years, no sentido de passarem anos, sabe? E você acompanhar a vida dos personagens durante anos. Livros assim, eu gosto de livros que se passam anos, que eu consigo enxergar os personagens. Enfim, e aí eu tô com vontade de ler. E aí eu acho que eu vou ler ele mesmo, né? E, enfim... Eu vou começar ele essa semana. Espero terminar rápido. Eu acredito, inclusive, que esse vlog vai ser lendo livros que se passam ao longo do tempo. Aparentemente. Livros cápsula do tempo. Porque eu tô nessa vibe assim. Enfim, se não tiver 20% aqui, eu volto. Oi, gente, boa tarde. Cheguei em 20% do meu livro um dia. Tá muito melhor que a série. Sério. Eu sinto que... Eles têm um filme também, né? Tem um filme com Anne Hathaway. Eu não sei o que eles viram de Anne Hathaway fazer esse papel. Porque eu acho que eles têm essa mania. Anne Hathaway tem essa mania de aceitar papel de que ela é... Ai, a menina que não sabe que ela é bonita, mas ela é bonita. Ela sempre tá nesse papel, né? O Diário de uma Princesa. Aí esse filme... Tem outro filme dela que ela também é assim, mas eu não tô me lembrando agora. Ah, Diabo Veste Prada. Enfim. E aí, basicamente, eu me incomodo um pouco com isso. Porque Anne Hathaway é uma pessoa obviamente bonita. Tipo assim, e eu acho que pra esses papéis, uma pessoa que não é tão padrão é muito mais válido. E eu acho que a escolha da atriz da série é muito boa, porque ela é muito bonita, mas ela não é, tipo assim, Hollywood, sabe? Não é aquela menina Hollywood que tem um blowout de cabelo. Ela tem um cabelo ondulado, ela é tipo, acho que ela é descendente de indiano. Não sei, ela é muito bonita, mas ela não é o óbvio de Hollywood, sabe? E eu acho que é exatamente o que passa aqui no livro. Apesar de falar que ela tem um cabelo tingido de ruivo, mas eu não acho que... enfim, isso interfere em nada. O Dexter da série é esse cara aqui, tipo, é idêntico ao livro. Eles simplesmente escalaram a melhor pessoa pra ser o Dexter. A melhor pessoa. E eu não sei como eles conseguiram. Gente, eu consigo assistir a série lendo esse livro. De tão absurdamente idêntico que é, assim, sabe? O plot, só tem uma parte que, assim, que eu acho que eles meio que tiraram da história, mas mesmo assim é uma parte muito irrelevante. E eu tô amando, de verdade. O livro tá sendo muito interessante de ler.
eu acho que só mais uma coisa sobre o livro. É que o livro que se passam 20 anos. Só que eu acho que eles fazem enfim, né? Pulação de tempo? Os pulos nos anos. Eu acho que é muito bom, porque é de 1 em 1 ano, na maioria das vezes. E eu acho que é meio que válido, porque a vida não muda muito de 3 em 3 meses, mas muda muito de ano em ano. E aí dá pra ver o quanto que a vida deles muda individualmente, mas como a relação deles se desenvolve ao longo desses anos. E isso é super legal, porque eles são um mistério, assim, sabe? Apesar deles se amarem claramente e o Dexter vive uma situação completamente diferente da Emma e eles são muito opostos, mas ao mesmo tempo eles estão muito bem como amigos, só que é aquela coisa, tipo assim, eles se dão muito bem como amigos. Será que eles vão se dar bem como namorados? Porque eu não terminei de ver a série e eu propositalmente não vou terminar, porque eu quero terminar o livro e saber o que acontece. Já que a série é tão fidedigna ao livro, eu acho que vai ser uma boa experiência. E aí, quando eu terminar o livro, eu vou terminar a série. Acho que faltam 2 ou 3 episódios pra acabar. E aí, enfim. Eu estou em 25%. E eles acabaram de voltar da viagem da Grécia. Quem já assistiu a série sabe da viagem da Grécia que eu tô falando. É isso. Tô tentando evitar café de tarde pra não pigmentar os dentes. Eu comprei esse Legacy de Fresh Berries. Vou testar pra saber se eu gosto do gosto. Bom, acho que eu ainda prefiro de manga com maracujá, mas esse aqui é muito bom. Adorei. Gente, eu tava lendo os capítulos de One Day e aí eu percebi que o livro tem quase 600 páginas. Eu achei que era um livro de 300 páginas, de tipo 320 páginas. É um livro de 600 páginas. Oi, gente, olha onde eu estou. Estou aqui em Maceió e eu vim dar as minhas impressões finais sobre o One Day que eu terminei na viagem. Terminei no segundo dia de viagem e eu consegui um tempo pra gravar agora, que eu estou sozinha no quarto. Mas que final horrível. Odiei, simplesmente odiei. Por mim, o livro acabava num ponto específico, na página específica e acabou. Simplesmente acabou. Eu fiquei muito indignada com o final do livro. Quem já viu a série, por exemplo, vai saber do que eu tô falando. Mas eu queria falar um pouco sobre esses paralelos entre a série e o livro, porque eu achei que os dois foram maravilhosos. Eu senti que as mudanças feitas na série foram perfeitas, assim, eu acho que não mudou nada no sentido do livro, mas também foram mudanças justas, sabe? Foram mudanças que fizeram sentido pra história. Mas, pra história cinematográfica, no caso, né? A história do livro, quando eu comecei a ler, eu fiquei, como eles conseguiram colocar isso na série? Porque o livro é muito intenso, é muito complexo. Passam 20 anos. Assim como The Bright Years, eu acho que The Bright Years passam mais de 20 anos. Ele viaja por 4 gerações. Mas eu sempre fico pensando, tipo, como você vai fazer a série caber, no caso o livro caber dentro de uma série, né? E o que mais me impressionou é, a série de One Day é uma minissérie, né? Acho que são 13 episódios, 12 episódios, nem me lembro mais. Mas, enfim, eu achei incrível a forma que eles fizeram os personagens. Como eu falei nas últimas considerações, o Dexter é exatamente igual ao do livro e a Emma, apesar de fisicamente não ser parecido, mas no livro é muito, muito parecido. Eu dei nota 8 pro livro só por conta do final. O final é horrível, odiei. Simplesmente odiei. Mas o livro em si é muito bom. A forma que eles contam a história é muito maravilhosa. E eu gostei de ler 2 livros que se passam ao longo do tempo na vida dos personagens principais. Porque, eu não sei, eu sinto que dá tempo de você desenvolver muito bem a história. E foram 2 livros de
comprimidos muito diferentes. O primeiro tinha 280 páginas, eu acho, e o segundo tinha 600. Então, foram 2 livros muito, tipo, um o dobro do outro, e ainda assim, são 2 livros muito bons, que tratam de assuntos muito parecidos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tenho um restinho de viagem, eu peguei outro livro pra ler, mas pra eu passar o tempo. Mas foi muito bom, foram muito boas as 2 leituras, e apesar de ter demorado um pouco mais o vlog, ainda assim foi muito legal de, enfim, né, de passar tempo com esses 2 livros. Gente, isso é uma coisa muito importante aqui, eu estou aqui do futuro, pra falar que, às vezes, nesse processo de gravar vlog de leitura, a gente fica com uma pressão de ler os livros o mais rápido possível pra conseguir terminar o vlog o mais rápido possível. Assim, eu não tenho muito essa pressão, porque, no caso, eu tô fazendo isso aqui por diversão, mas é interessante passar tempo com os livros, com calma e digerindo a história, principalmente nessas 2 histórias que foram histórias mais pesadas, mais profundas, com temas mais profundos. Então, enfim, foi muito bom dar tempo ao tempo e digerir as histórias. E aí sim, postar o vlog. Por isso que ele ficou um pouco mais longo. Então, beijos. Até o próximo.